Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal. Hoje estamos chegando já ao fim do Sermão da Montanha. Acredito que aprendemos muito com isso. As histórias contadas por Jesus Cristo através de parábolas, com a facilidade de entender para aquele que realmente deseja conhecer o plano, o projeto de Deus e a aliança dele com o homem, que é novamente aproximar o homem de si e afastar o homem do pecado e da corrupção e da morte eterna. Preste atenção nessas outras parábolas e a forma do ensinamento, o porquê o ensinamento através das parábolas que estava escrito no livro do profeta Isaías, que profetizou há 700 anos antes de Cristo, como seria a sua vinda e como seria a sua forma de ensinamento. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Porque Jesus, o maior mestre que pisou aqui na terra, escolheu falar por parábola. Em Mateus capítulo 13, versículo 13 até o 15, diz: por isso resolvi a falar-lhes por parábolas. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não entendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os seus olhos, e não ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os curem. O próprio Jesus explicou a importância das parábolas em Marcos 11, 14 e 15. Dizendo: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, tudo é dito por parábola, para que o que estiver vendo vejam, mas não percebam, e ouvindo ouçam, mas não entendam. De outro modo, poderiam se converter e ser perdoado. Neste vídeo de hoje veremos como as parábolas de Jesus abordam temas universais como amor, perdão, justiça e a natureza do reino de Deus. Como amamos o nosso inimigo num mundo polarizado. Como praticamos o perdão quando fomos profundamente feridos. Como buscamos justiça em um mundo cheio de desigualdade. Como vivemos a realidade de Deus no mundo cheio de demanda do mundo atual? Tomaremos, por exemplo, a parábola do semeador, encontrada em Mateus 13, 1 ao 23, Marcos 4, 1, 20 e Lucas 8, 4 a 15. Jesus começa a parábola do semeador com essas palavras: eis que o semeador saiu a semear, conforme está escrito em Mateus 13, 13. À primeira vista parece uma introdução comum, até mesmo banal. Afinal, o que há de extraordinário no semeador? Saindo para semear, não era essa a sua tarefa diária? No entanto, como é típico das parábolas de Jesus, muito mais nessa abertura aparentemente simples que o olho pode ver, temos o semeador. Quem é este semeador? No contexto mais amplo das parábolas de Jesus, o semeador representa Deus ou o próprio Jesus. Essa identificação é significativa porque nos dá uma visão da natureza de Deus. Deus não é um governante distante e nem desinteressado, mas um trabalhador ativo envolvido pessoalmente no trabalho
do processo de espalhar a sua palavra. Agora consideramos a frase saiu a semear. Por que o semeador sairia a semear? Não era essa mesmo a sua tarefa diária? Essa parábola parece, esta frase aparentemente redundante, na verdade, estabelece o palco para uma revelação surpreendente sobre a natureza de Deus e a sua relação para conosco. O semeador, que representa o próprio Deus hoje, Jesus, não está confinado a um campo específico ou a um solo ideal. Ele sai movendo-se além dos limites esperados, espalhando a semente, a palavra de Deus, generosamente, sem discriminação. Esta imagem do semeador nos leva a uma compreensão revolucionária da graça de Deus. Diferente dos fazendeiros humanos que cuidadosamente selecionam os melhores solos para suas sementes preciosas, o semeador divino espalha a palavra livremente, dando a todo a oportunidade de recebê-la. Isso desafia as nossas noções preconcedidas sobre quem é digno de receber a mensagem de Deus, como Paulo escreveu em Romanos 2,11, pois Deus não mostra favoritismo. Essa abertura da palavra, portanto, não é apenas uma introdução à história, mas uma declaração profunda sobre a natureza de Deus e a sua missão no mundo. Ela nos convida a ver Deus como um Deus de abundância e generosidade, que não guarda a sua verdade apenas para alguns escolhidos, mas oferece livremente a todos. À medida que a parábola do semeador se desenrola, Jesus descreve 4 tipos diferentes de solos onde a semente cai: o caminho onde as árvores do céu comem as sementes, o solo rochoso onde as plantas brotam rapidamente, mas morrem por falta de raízes, o solo com espinho onde as plantas são sufocadas, e o bom solo onde as sementes produzem uma colheita abundante. Vemos que cada tipo de solo representa uma resposta diferente à palavra de Deus. Mas o que eu acho fascinante, que me chama a atenção, é que Jesus não condena nenhum deles. Ele simplesmente observa, deixando a interpretação para os seus ouvintes. Essas abordagens de Jesus nas parábolas nos convidam a um tipo de autorreflexão que vai além da simples caracterização de bem ou mal. Somos desafiados a examinar os nossos próprios corações e perguntar: que tipo de solo sou eu e como estou respondendo à palavra de Deus na minha vida? Vamos examinar cada tipo de solo mais detalhadamente. O caminho representa os que ouvem a palavra, mas não a entendem. E o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seus corações. Isso poderia representar pessoas que são expostas à mensagem do Evangelho, mas por várias razões, talvez sexismo ou indiferença, ou simplesmente distração, não permite que a mensagem penetre em seu coração. O solo rochoso representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raízes em si mesmo, e são temporários. Quando surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Isso poderia representar pessoas que respondem entusiasticamente à mensagem do Evangelho, mas cuja fé é superficial
e não responde os desafios da vida. O solo com espinho representa aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Isso pode representar pessoas cuja fé é genuína, mas as preocupações e as distrações da vida suplantam o seu compromisso com Deus. Finalmente, o bom solo significa aqueles que ouvem a palavra e entendem, produzindo frutos. Isso representa pessoas que não apenas entendem a palavra, mas permite que elas transformem a sua vida, resultando em crescimento espiritual e impacto positivo ao mundo em seu redor. O que é notável nesta palavra é que ela reconhece que nem todo mundo em redor verão a mensagem do Evangelho da mesma maneira. Ao mesmo tempo, ela nos encoraja a aspirar a sermos o bom solo, permitindo que a palavra de Deus crie raízes profundas nas nossas vidas e produzam frutos abundantes. A beleza da parábola do semeador está em sua aplicabilidade universal. Não importa nossa origem, cultura ou situação de vida. Todos podemos nos identificar com outros tipos de solo em diferentes momentos da nossa vida. Esta parábola nos oferece um espelho para a nossa própria jornada espiritual, convidando-nos a uma honesta autoavaliação. Às vezes somos um caminho muito ocupado e distraído para realmente ouvirmos e entendermos a palavra de Deus. O ritmo frenético da vida moderna, com as suas demandas e distrações, pode facilmente nos tornar insensíveis à voz de Deus. Neste momento, a parábola nos desafia a criar espaço nas nossas vidas para a quietude e reflexão, para permitir que a palavra de Deus realmente penetre em nossos corações. Outras vezes podemos ser o solo rochoso, entusiasmado com as nossas próprias compreensão espiritual ou compromissos, mas faltando em perseverança quando enfrentamos desafios. Isso pode acontecer quando a nossa fé é baseada em emoções ou experiências superficiais do que em uma compreensão profunda e um compromisso duradouro. Mas a parábola não termina com desespero. Jesus fala do bom solo que produz uma colheita que produz 100, 60 ou 30 vezes do que foi semeado. Mateus 13, 23. Esta promessa de frutificação abundante nos lembra que, com o cultivo adequado, nossos corações podem se tornar terrenos férteis para a palavra de Deus. Como Paulo escreve em Filipenses 1,6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Esta palavra é uma mensagem de esperança e de encorajamento. Não importa onde estejamos na nossa jornada espiritual, sempre há possibilidade de crescimento e de transformação. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, vemos na parábola do semeador, como já passamos por elas outra vez, cada vez mais a parábola bem explicada, bem administrada e bem aconselhada para que entendamos direitinho o significado do semeador, da semente e dos solos a qual a semente foi semeada. Portanto, comparando o semeador a Deus ou ao próprio Jesus, comparando a semente à sua preciosa palavra,
e comparando o solo aos nossos corações. O semeador fez a sua tarefa. A semente era de primeira qualidade. O solo com diferentes tipos que representa o nosso coração, e aí é onde está o segredo. Precisamos entender que tipo de solo é o nosso e como podemos melhorar para receber a semente do Senhor. O que estamos fazendo para arenar, cultivar melhor esse solo para receber essa preciosa semente. Portanto, meu amigo e meu irmão, se você já entendeu que tipo de solo é o seu, você vai trabalhar para melhorar este solo para produzir frutos com a semente da palavra de Deus. Se por acaso as suas ocupações e preocupações é com riqueza deste mundo, é hora de parar e avaliar se isso está correto, se é isso mesmo que você quer para a sua vida eterna, ou se você vai planejar e começar a trabalhar outras situações para ela. Ou se o seu coração é aquele terreno que a semente caiu à beira do caminho e que vieram as aves do céu e a comeram. O seu problema é não valorizar a palavra ou receber ela no coração, mas logo não pôr em prática. E o inimigo, o adversário, vem e tira ela da sua mente. E você já não tem mais a semente que vai produzir frutos, porque não soube entender e recebê-la. Portanto, o solo rochoso é aquele coração duro que a palavra vem, mas não é aceita. Quando pouco daquilo que foi aceita nasce, não encontra terra para enraizar o suficiente para crescer e dar frutos. Portanto, analise qual tipo de coração é o seu, se é o solo rochoso, espinhoso, onde as sementes sufocam por causa dos bens desta vida, ou se é o solo bom, onde a semente produz muitos frutos, por exemplo, 100, 60 e 30. Procure a melhor possibilidade para seu coração ser um solo que a semente venha crescer e produzir muitos frutos. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!